causa da nossa nota, mas é dia de luta por causa dos nossos professores. Não vai ter mais demissão. Educação superior, faculdades privadas, onde termina a educação e onde começa o negócio. Para todo mundo ficar informado, a Universidade Anhembi Morumbi me proibiu de entrar nas salas. Neste fim de semestre, demissões na Anhembi Morumbi mostraram o que importa para muitas instituições de ensino superior privadas é o lucro. Mais de 100 professores na Anhembi Morumbi, muitos deles antigos na casa, foram demitidos para dar lugar a professores com salários mais baixos. As reações vieram com rapidez. Estudantes organizaram um protesto. Câmara Federal, deputado faz a denúncia. Fundo de investimento americano, e essa turma só vê planilha na frente. Não vê gente, não vê educação, não vê professor, não vê estudante. É uma outra lógica, é uma lógica que trata a educação como mercadoria. Orlando Silva, no plenário do Congresso, pediu audiência pública com o ministro Weintraub, o Tribunal Superior do Trabalho, o presidente da Laureate, federação, sindicatos e a UNE. Tudo para discutir as demissões em massa e o evidente abuso do direito de demitir. No sindicato, os professores se organizam. Então, se você tem um negócio com cliente cativo e receita certa, que era a questão do FIES, era o melhor negócio do mundo. Em assembleia, professores do Grupo Laureate decidem estratégias jurídicas e políticas para a sua proteção e recebem apoio na Assembleia Legislativa de São Paulo, com requerimento convocando a Laureate a dar explicações. Reduzir o custo é enxugar disciplinas, enxugar carga horária, utilizar EAD, entre aspas, no máximo possível. Excesso de alunos, baixos salários, falta de autonomia, pressão por resultados. É dura a rotina dos professores de uma instituição de ensino que só visa o lucro. A educação superior privada virou um grande negócio, mantido por grandes corporações. Precisamos, como país, decidir. Este é o modelo que nós queremos, porque nós vimos que houve um movimento, se a gente pensar desde a redemocratização, né, uma tentativa de incluir mais pessoas no ensino superior, porque é uma porcentagem pífia da população que tinha acesso. E diferentes governos foram tentando diferentes medidas. Então, no primeiro momento, se flexibilizou a entrada de outros atores privados, isso em grande parte por causa dos custos fixos associados a abrir universidades, etc. e tal, que abriu, de fato, isso permitiu uma ampliação da oferta. Depois, governos sucessivos foram aumentando o crédito para isso, né, o financiamento direto e indireto para as instituições. Passados já 30 anos já, praticamente, nós estamos agora vendo um quadro em que essas diferentes medidas que buscavam fazer um acesso de qualidade à educação, para fazer um país mais igual nesse ponto, geraram um cenário em que florescem grupos educacionais bastante poderosos e que estão abarcando um percentual muito forte dos alunos, né? Se nós pensarmos, nós temos dados aqui do censo de 2010 a 2014, o ensino superior brasileiro subiu, em média, nesses 4 anos, 22,7%. O setor público, as faculdades públicas, cresceram 19,7%, alguma coisinha assim. As universidades privadas que não pertencem a grupos recuaram, perderam 7,5% dos seus alunos. E os grupos educacionais cresceram 162%. Isso é muito importante, temos que tratar com respeito, porque para essas pessoas faz diferença. Agora, aí a qualificação profissional que eles agregam é muito pequena. É em grande parte uma qualificação simbólica, não técnica. Então nós investimos muito em universidade, mas talvez não estejamos tendo o retorno que nós precisamos em termos de qualificação da nossa capacidade de pensar, de produzir tecnologia, num mundo em que informação e tecnologia são centrais para a soberania. Essas questões foram reunidas pela FEPESP em um livro, O Negócio da Educação. Celso Napolitano explica a motivação por este estudo. E aí então que surgiu a ideia da diretoria da FEPESP de
de organizar um livro que se transformou neste livro aqui, que é o Negócio da Educação. Nós aqui da Federação dos Professores, que estávamos coletando todas essas informações, alertando a população, alertando a imprensa em geral pelo que estava acontecendo, chegamos à conclusão que deveríamos analisar mais a fundo o fenômeno da educação superior do país. Principalmente porque grandes aglomerados começaram um movimento de aquisição de escolas de ensino superior pelo Brasil todo e principalmente em São Paulo, num processo de fusões e aquisições que resultou em verdadeiros monstros, né? Empresas monstros, empresas grandes, verdadeiras multinacionais do ensino. Os conglomerados educacionais se caracterizam pela concentração de diversas instituições de ensino, as mantidas, administradas por uma só mantenedora. Para o professor José Salvador Faro, da PUC de São Paulo, a autonomia universitária também é prejudicada neste modelo em que a liberdade de cátedra se transforma em liberdade de mercado. A autonomia universitária é um instituto, do ponto de vista conceitual, do ponto de vista jurídico e do ponto de vista ético e político. E eu me dispus a escrever sobre esse artigo porque eu entendo que a autonomia universitária sofreu uma subversão no seu entendimento, provocada pela maneira como as empresas de educação encaram uma prerrogativa que não é delas, mas é da universidade. Então, historiando. Por que a autonomia universitária existe? Porque a universidade tem que ser um espaço de absoluta liberdade de reflexão, de crítica, de pensamento. E para que ela cumpra com essa função, a universidade não teria sentido se ela não fosse um espaço de reflexão, de experimentação e de avaliação das questões colocadas para o desenvolvimento da sociedade, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista social e político. Então a nossa Constituição garante a autonomia universitária. O que aconteceu? Com o processo de privatização do ensino, as mantenedoras se apropriaram da prerrogativa da autonomia, que não é delas, é da mantida, e passam a exercer a plena autonomia de gestão didático-pedagógica e financeira à revelia da mantida. Então a mantida se transformou num instrumento de enriquecimento, capitalização da mantenedora e, portanto, perdeu a sua autonomia universitária. Quem tem autonomia mantida não é a mantenedora, não a mantida. O que dá para perceber pela análise das principais empresas de capital aberto aqui no país, historicamente, se você olha 2010, 2011 até 2016, é que houve um crescimento acentuado, né, de mercado, ou seja, uma concentração de mercado por essas empresas. Mas quando você entra um pouquinho mais na análise, você vai perceber que as empresas cresceram bastante, de forma relevante. O resultado é um resultado bom, média acima das empresas brasileiras, inclusive das empresas estrangeiras. Mas o que chama muita atenção é a visão estratégica dessas empresas, que ela não é clara, né? Na medida que uma empresa não diz, né, por que ela veio e para que ela veio, que quer dizer o seguinte: como que uma empresa de educação não deixa claro que um dos grandes objetivos dela, de educação, é investir no produto principal, no serviço principal dela, que são os professores, né? Quer dizer, se essas escolas não investem, né, maciçamente, o que é maciçamente? 5 a 10% da receita na formação dos professores, o que nós vamos esperar daqui a 5, 10, 20, 30 anos, 40 anos? Como é que vão ser as próximas gerações? Não se pode considerar a educação simplesmente como um negócio, porque envolve um projeto de país. Nós consideramos que a educação do país é um assunto de segurança nacional. Confia! E a gente não confia! E a gente não confia! E quem demite professor? E quem demite professor? Vamos à luta!
Vamos à luta! A nossa luta A nossa luta! unificou